E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Doguinchart, seu canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje eles trago pra vocês aqui a minha análise do quinto episódio da segunda temporada de The Last of Us. Episódio esse aí que trouxe pra gente a vingança que muita gente tava pedindo e que queria, não é mesmo? No final desse mesmo episódio. E também trouxe ali uma certa ação, um certo negoção acontecendo ali, entendeu? Porque é uma parte do jogo que tem muita gameplay e aí eles tinham que adaptar bastante essa parte para poder encaixar na história aqui de The Last of Us. É um bom episódio, senhoras e senhores. Eu gosto do episódio. Eu gosto do episódio. Eu sinto que sim, ele é um episódio truncado um pouco. E eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas basicamente eu gosto do episódio. Eu acho que tem coisas aqui que poderiam ser melhores. Mas basicamente eu gosto de como a série avança. Saca? Tem percalços. Eu acho que os percalços maiores, e aí os que mais incomodam nesse episódio como um todo, é na a sua, assim, aquela forçação de barra, se ligou? Quando o roteiro dá uma ajudadinha. Então, uma preguiça de roteiro, talvez, ou uma falta de praticidade aí de roteiro também, pra avançar a história. Talvez tem muita coisa aqui que eles deixaram pra terceira temporada, né? Porque essa temporada só terão 7 episódios, então só falta mais 2. Olha só. E talvez, se fosse uma temporada de 8, 10 episódios, faltaria muito pouco pra ser adaptado pra terceira temporada. E se é que vai acabar na terceira temporada, né? Porque pode ter a quarta, mas eu acho que tá prometido até terceira e quarta temporada. Eu não tenho essa informação agora de cabeça, mas é um bom episódio como um todo. Eu só acho que a série segura um pouco o freio de mão, sim. E essa é uma reclamação muito válida que as pessoas estão falando por aí, e eu acho meio verdade. Se ligou? Mas antes da gente continuar, se inscreva, deixa o like, isso é muito importante, ajuda demais a gente continuar crescendo e vocês saberem as novidades que estão saindo aqui nesse canal gostosíssimo, beleza? Vamos falar do comecinho aqui, porque a gente tem uma coisa interessante, né, de uns soldados ali da WLF, e aí uma pessoa que parece uma outra chefe da WLF, que não tem no jogo, mas tem aqui na série, né, essa mulher tal, misteriosa, daquele grupo que a gente viu lá nos primeiros episódios, e aí ela vai encontrar e confrontar ali uma outra mulher que tá fumando na sala, e ela fala assim, o que aconteceu que você matou os seus próprios homens? O que foi que você fez, tá ligado? E aí ela fala que ela teve que sacrificar um grupo de soldados porque o Cordyceps estava no ar, né? Ele estava sendo transmitido pelo ar. E eles estão no hospital, onde os andares mais baixos ali, os subsolos, os basement, estão cheios de infectados, porque eles são os primeiros infectados, na verdade. O subsolo 1 não tinha nada, o subsolo 2 estava completamente infectado por esporos, né? E os esporos, que coisa que a gente não teve no primeiro ano da série, né? E a gente tem desde o primeiro jogo. Então eles conseguiram trazer os esporos aí. Então tem coisa como eu, fã da série, que acho, e dos jogos, assim, que acho isso muito maneiro. Tá ligado? Pô, finalmente eles deram um jeito, eles adaptaram, falaram, bom, os esporos crescem em espaços confinados, de muito mais tempo, ou coisa nesse sentido, ou o vírus tá evoluindo para ser transmitido pelo ar em espaços fechados e tal. Legal, que é uma coisa que acontece no jogo desde sempre, mas que a série decidiu fazer agora e se vê que custa dinheiro fazer esse tipo de coisa, né? Porque tá lindo, tá lindíssimo. Dá pra ver que foi feito de verdade e tudo é muito, muito legal. Nessa cena, a gente justifica o final do episódio. Então, nisso eu acho uma construção interessante. Não se ligou? Nessa cena você fala, ó, então tem um grupo de soldados lá no hospital que ficou preso no B2. A gente teve que prender eles lá e trancafiar tudo, porque tava vazando pelo ar. E eles, né, o soldado lá pediu pra trancar, o soldado responsável, ele e a equipe dele lá dentro, porque eles já estavam infectados, eles já iam se transformar. E aí a equipe dos lobos colocam eles trancados lá. E aí você vê que naquela cena ali no final, quando a mulher vai embora e deixa a outra conversando, era o filho dela que ela trancou lá dentro. Então ela trancou o filho dela e ela fez o sacrifício que o Joel não fez. Ela perdeu o filho pelo bem da humanidade, ou pelo bem do grupo, né? O Joel não conseguiu fazer esse sacrifício. E aí ele, será que vai conseguir fazer esse sacrifício? Se ligou? Se precisar. Ah, ele também é egoísta. A gente tá vendo, tanto no jogo quanto na série, que ela vai se tornando o Joel, ou se entrando num modo de vingança, que é algo que o Joel e outros personagens que a gente vê em The Last of Us, o jogo, assumindo. Personagens que nem tinham essa vingança,
aparentemente, dentro de si, mas que desenvolve. Quem jogou já sabe de que eu tô falando, eu não quero dar spoilers aqui do jogo, porque não convém. Mas eu gosto dessa parte, dessa introdução, sabe, pra você justificar o final. E você tem aqui a Ellie e a Dina planejando, principalmente a Dina, né? Tem uma galera se incomodando com a Dina planejando as coisas, mas eu acho que eles quiseram fazer, ó, a Dina é mais esperta do que a Ellie em algumas coisas, então ela, cara, traçar mapa, fazer rota, planejar, a Ellie é mais, tipo, só vai, tá, sabe? Mata todo mundo e tal, mais ação na parada e não planeja tanto. E aí a Dina tá sendo a estrategista aqui na série, né? Coisa que ela também tem um pouco no jogo, mas no jogo eu acho que é mais fluido, você não percebe isso tanto. Aqui a Ellie, tipo, é isso mesmo, faz aí porque eu não sei fazer, tá ligado? Tem uma galera que tá se incomodando com isso. Mas elas conversam ali e elas falam, vamos passar por esse lugar aí que tá cheio de lobos em toda parte. E é uma coisa que você não se pergunta muito, mas você fala assim, mano, como é que uma garota, duas garotas vão dar conta de uma cidade, né? Em guerra civil, porque tem um WLF junto com os Serafitas lá se batendo. Elas são muito pequenininhas pra uma cidade muito grande. No jogo, é só um jogo. Você talvez ignore essas coisas, tá ligado? Você sabe que você pode matar todo mundo, que você é sinistro, você controla o personagem e você pode matar todo mundo. Aqui são duas garotas, mano. Um inimigo, um infectado e elas morrem. Se ligou? Tanto que quase morreram na cena aqui dos espreitadores ali, sabe? Então, eu acho que tem esse problema pra adaptar. Não é fácil, saca? Então quando elas vão lá à noite, tentando invadir as coisas, elas estão, tipo, a gente vai por esse prédio que eles deixaram livres porque aqui tem infectados provavelmente não interessa pra eles, tá? Mas era um prédio grande e elas foram por ali porque foi a rota que a Dina traçou lá no começo do episódio. Indo por esse prédio, a Dina fala assim, olha, eu te amo, você é muito legal, mas vamos, assim, ou faquinha ou correr. A gente não pode atirar. Atirar é o último recurso, beleza? Corta pra 5 minutos depois, a Ellie atirando pra todo lado. Mas foi o último recurso, porque é isso, tinha um espreitador quando elas chegaram lá. De repente tinha, tipo, um monte, se ligou? Talvez mais de 10, assim. E aí é uma cena que ela falou, olha, corre e eu distraio eles, ou seja, a Ellie ia morrer, né, pra poder sacrificar, na verdade, pra poder a Dina, porque ela não se infecta, mas ela pode ser destroçada por infectados, não é mesmo? E aí, quando a cena tá acontecendo ali, muita coisa, você fala assim, caralho, mano, e isso é uma repetição. Isso é uma repetição, tá? Tipo, tanto que eu vou falar agora, quanto que acontece na sequência. Então eu vou falar já os dois na sequência aqui. Porque a Ellie tá se sacrificando, que é uma coisa que ela fez na outra cena que ela contou pra Dina que ela tava sendo infectada. Ela deixou ser mordida. Aqui ela deixou também ser mordida e ia provavelmente morrer se o Jesse não chegasse. Que é alguém chegar do nada pra salvar. Algo meio Deus Ex Machina, coisa que vocês já aprenderam por aí, né? Ou já sabem há muito tempo já. Se não sabem, é isso, quando um personagem surge do nada, uma mão de Deus ali, e salva aquele personagem que não tinha salvação. Se ligou? E eu vou falar pra vocês, eu não me importo com isso. Não me importa, as melhores histórias que a gente viu aí tem Deus Ex Machina. Ele utilizado demais é um problema e se torna conveniência demais. E aí conveniências narrativas demais se tornam problemas, que eu acho que acontece nesse episódio. Se ligou? Eu acho que o que acontece da Ellie ter conveniências uma na sequência da outra, no mesmo episódio, deixa o episódio um pouco mais fraco. E isso é fato, assim, pra mim não tem nem o que falar. Mas quem é que aparece pra salvar a Ellie não é o Joe, apesar de parecer ali em um determinado momento, que eu acho que a Ellie confusa imagina que seja ele, mas na verdade o Jesse, né? Que coisa que aparece no jogo também o Jesse em um determinado momento ali, numa determinada cena também, meio do nada, porque o jogo também tem essas coincidências. No jogo não chama tanta atenção como na série, é impressionante. Eu acho que chama atenção, mas não tanto quanto aqui. E aí você começa ali uma fuga com o Jesse, ela sai correndo ali, a galera da WLF não consegue vê-los muito bem, eles conseguem escapar e tal, e eles ficam presos numa floresta. Nessa floresta já é território dos Serafitas, pelo jeito. Se ligou? Então os lobos não entram ali. E aí eles ficam se esgueirando ali, o Jesse tá puto, porque a Ellie saiu, né, com a Dina e estão fazendo merda. Se ele não tivesse chego ali, elas tinham morrido, e ele tá puto e feliz de ter visto elas. E ao mesmo tempo, é tudo muito confuso na cabeça ali do Jesse e da Ellie naquele momento. E aí eles veem os Serafitas matando um dos Wolves, assim, tipo, purificando ele, né? E aí você vê que aquilo é uma seita de fato, um grupo religioso, que elas encontraram, inclusive, uma galera que os próprios
lobos provavelmente mataram em algum momento com a imagem da pessoa que move eles, né? Que ela os guia, os protege. Aí tem uma imagem de uma moça lá. E ao mesmo tempo, o bando de serafitas jogados embaixo ali, depois de ter sido trucidados por lobos, né? E nessa cena que a gente vê um serafita destroçando um lobo, a gente vê logo na sequência que a Dina é alvejada e ela fala assim, olha, tira ela daqui, eu vou mais uma vez me sacrificar. Tá vendo como é um recurso narrativo que a gente já tinha visto num outro episódio, e agora a gente vê 2 vezes no mesmo episódio? Então isso empobrece um pouco, mas ok, eu acho que tá tudo bem naquele momento ali. O problema é que, coincidentemente, ela avista o hospital. Ao invés dela fugir, ela coincidentemente avista o hospital, ela fala assim, vou pro hospital, porque eu tô obcecada na minha vingança. Não tava até então, pelo menos não parecia estar até então. Mas aí ela vai pra vingança dela. Na vingança dela, tem ali ela escapando de um cachorro, coisa que é meio igual ao jogo e tal. Porque o cachorro você tem que ficar desviando dele, porque né, ele te sente de longe. Ela não conseguiria enfrentar um soldado e um cachorro, assim como você faz no jogo. Aí eu sei que isso é muito bom, mas aqui na série não dá. E aí ela escapa disso. E aí, na coisa que poderia ter mostrado aqui, no jogo, ela realmente se esconde. E ela vai pelos tubos de ventilação. Então ela vai andando pelo tubo de ventilação. E uma hora que ela ouve alguém falar o nome da Nora, certo? Quando ela escuta isso, aí ela fala assim, Nora. E aí ela vai atrás da Nora. Aí quando ela chega e ela fica observando a Nora um tempo, até ela conseguir pegar. Eu acho que a série podia ter feito isso um pouco melhor, para não parecer uma coincidência. Que tipo, pô, a Ellie ficou ali no cantinho ali, a mocota, e a Nora apareceu, e aí, entendeu? Coincidentemente, a Nora apareceu na frente da Ellie, parece. De todos os soldados que poderiam aparecer na frente da Ellie, foi a Nora. Mas não, provavelmente passou um monte de gente ali, só que a Nora, né, foi quando a Ellie interagiu. Porém, contudo e entretanto, a série não constrói isso muito bem, entendeu? Então parece um pouco talvez mal dirigido, um pouco, sabe? Um pouco apressado, recurso de roteiro um pouco, mas é um episódio que eu gosto, mas você vê que tem várias falhas. E tem mesmo, tá? Tem várias falhas. E aí começa a perseguição da Nora, que é extremamente igual ao jogo, tá? Ele não é perfeito, mas é, assim, é muito parecido com o que acontece no jogo. E a atriz aqui, né, pra quem tá ligado já, vai estar no próximo jogo da Naughty Dog, do Intergalactic lá. Então, pô, muito legal eles aproveitarem a atriz aqui, dar essa chance pra ela, um episódio que ela aparece bastante, né? E a Ellie vai atrás dela e aí sai correndo, coisa que acontece no jogo também, ninguém te acerta, você não acerta a menina, você tenta atirar nela, não consegue. E aí eu acho que eles tentam emular o jogo. E aí a série fica uma coisa meio falsa. Então é uma coisa que adaptações, tanto de jogos quanto de outras mídias, precisam fazer sem tentar fazer igual. Eu acho que tem coisa que dá pra fazer igual, tem coisa que não precisa, velho. Uma cena você pode fazer igual, você não precisa fazer toda a série igual. E a The Last of Us eu acho que sofre justamente por tentar fazer isso. Porque isso agrada uma galera do jogo, eu inclusive, tá ligado? E ao mesmo tempo desagrada quando não é igual. Ou quando fica muito falso pra série. E aí o fato da Ellie não acertar um tiro, o fato de ter só 2, 3 soldados da WLF tentando caçar a Ellie, também é meio falso. Tudo parece um pouco falso. Se ligou? Mas no final, a cena que a Ellie consegue perseguir e entrar ali no Basement 2, quando a gente tinha visto lá do começo do episódio, e a gente vê que elas estão justamente no lugar que elas não deveriam estar, você vê aquela cena maravilhosa, é muito lindo essa cena, é muito bem construído o cenário, se ligou? E aí ele analisa aquele cenário um tempo, ouve a tosse da Nora, vai atrás dela e fala, cadê a Abby? Só quero a Abby. Mano, eu sou imune, aí a Nora percebe que ela é a garota que né, que é a garota imune, que ela existe de fato. A Nora tenta apelar pelo lado emocional ela, apesar de ter xingado falando que o Joe merecia morrer. E aí a Alice fala assim, eu sei o que o Joe fez. Tá tudo bem. Eu não me importo. Tá ligado? E aí ela pega um pedaço de coisa. No jogo, cara, essa cena é a chave de transformação pra mim. Você ligou? Na hora que você começa a fazer coisas horríveis. Você já tá fazendo coisas horríveis, mas você não tortura. Você não é o Joe. Você não é o Isaac. Você não tortura pessoas. Mas aqui no jogo você faz. E é por um tempo muito maior do que aqui na série, tá ligado? Podia ter deixado mais. Ia ficar mais impactante a cena, né? Ele dá 2, 3 batidas ali e corta a cena. Pra um que provavelmente vai ser o próximo episódio de um grande flashback da Ellie passeando com o Joe. Mas eu vou chorar muito, porque eu quase chorei já no final desse episódio, quando eu vi o Pedro Pascal ali. Então, essa construção pai e filha funciona muito. Os momentos da Ellie funcionam muito. Mas a construção até chegar em algumas determinadas cenas
não funcionou nesse episódio. Espero que funcione melhor nos próximos, beleza? E tomara que eles consigam meio que corrigir um pouco dessa sensação de estar sendo ou apressado demais ou construção demais, devagar demais, tá? Porque isso é uma coisa que também eu acho que tá acontecendo e não tem problema, só que dá pra ser melhor, entendeu? E eu acho que pode ser melhor, e The Last of Us pra mim me agrada, mas tem esses defeitos aí. Eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse episódio, o que vocês acharam da minha análise, estão gostando, não estão gostando tanto da série quanto dos vídeos? Se inscreva, deixa o like se puder, se torna um membro, e a gente se vê nos próximos vídeos, ou algum outro que você não tenha assistido aqui do canal, como análise dos outros episódios, críticas de filmes, dá uma olhadinha aí, tá cercado de coisa pra vocês aqui, reações de trailers também, tem bastante. Beijo na bunda, valeu, até a próxima e tchau, tchau!